Muito boa tarde, gente boa. O Globo Esporte chegando, seguindo na celebração dos 60 anos da Globo. Hoje temos duas reportagens especiais. Uma sobre a evolução tecnológica nessas décadas, né? E também as jogadas marcantes que não viraram gols, mas vão virar com tecnologia, você vai ver. Vamos falar da demissão do técnico Fábio Carille depois da derrota do Vasco para o Cruzeiro. Eu começo com atropelo do Flamengo, líder do Brasileirão, atropelou o Corinthians, né? E o Flá do Felipe Luiz tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e tem um artilheiro do campeonato. Dias especiais merecem momentos memoráveis. Ele está de volta! É ídolo que se fala, né? É esse, Arrascaeta! 1, 2, 3, 4, fora o baile e as provocações. Eu só tive essa falha aqui logo numa posição que não permitia. Alô, Maracanã! Tinha um cara doido pra jogar, doido pra fazer gol. Era a primeira vez do Pedro como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. O Flamengo foi implacável. 4 minutos, Cebolinha. Num chute espetacular de fora da área! No cantinho baixo esquerdo do Hugo! Pedro quase fez logo depois. Levantamento fechadinho na trave, Pedro! Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, via tudo lá de cima. Quem comandou o time foi o interino Orlando Ribeiro. A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa do Carrilho, que o Rossi defendeu. Rossi! E aí chegou a vez do Arrascaeta. Devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! 5º gol do Arrascaeta nesse Brasileirão. Artilheiro. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! O Corinthians não conseguia jogar. Quando o Gustavo Henrique recuou pro Hugo, o goleiro tocou errado na saída. Olha no Pedro de longe! E o Hugo vacilou a entregar a bola pro Ranieri. E o Pedro de canhota manda pro fundo da rede. No finalzinho do primeiro tempo, Pedro quase fez um golaço. Não fosse o Hugo. Olha o artilheiro, reverência, limpou, bateu! Hugo tá na jogada, evitando um golaço do Pedro no Maracanã. Mas a essa altura, a torcida do Flamengo já estava provocando muito o goleiro por causa da falha. Hugo Souza, cria da base do Flamengo, goleiro campeão brasileiro de 2020. O segundo tempo começou e o Arrascaeta mandou logo essa na trave. Na trave! E o Hugo até salvou o Corinthians de levar mais um no chute do De La Cruz. Hugo! Arrascaeta caiu na área nesse lance com o Coronado. É uma canetinha. Que drible do Arrascaeta. O árbitro foi ao VAR. Ramon Abate-Abel marca o pênalti no Maracanã. O pênalti era dele, Pedro. Pedro com o pé no pé. Segundo do Pedro no jogo. Tá de volta o Pedro. Flamengo 4, Corinthians 0. 67.501 pessoas no Maracanã. Maior público do campeonato até agora. Pro rubro-negro, quer domingo melhor que esse? Que domingaço, né? Nosso Flávio Amêndola tava no Maraca ontem e conta tudo pra gente dessa macetada. Pera aí, rapidinho. Cara, liga pro Neto aí, bota o Neto ao vivo aqui pra gente. Bom, você que tá em casa aqui, não sei se vai dar tempo, porque o Neto tá se preparando lá. Pra botar o Neto ao vivo aqui com a gente. Vamos dar uma tanguinha pra ele do Flamengo, Bigode. Quer ver? Um debatezinho sábado no Band Esporte Clube com o Fábio lá em São Paulo, eu falei que não ia dar pro Corinthians. Não tem como, pô, não tem como. Vamos botar a tanguinha do Flamengo pro Neto aqui. Liga pro Neto aí, vamos meter. Já volto, vou tentar ligar pro Neto. Espera aí, vou ligar pro Neto. Um grito diferente ecoou nas arquibancadas do Maracanã. Esse som, que veio da torcida do Flamengo, tem um motivo específico. Uma falha de Hugo Souza, ex-jogador do rubro-negro. Mas para chegar até o momento da falha,
É preciso entender o contexto. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Não à toa, o placar foi aberto logo aos 4 minutos. Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e bateu colocado para fazer o primeiro dos cariocas. Eu penso que uma equipe... que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. 3 minutos depois, quase veio o segundo. Pedro acertou a trave de Hugo Souza. Arrascaeta, por pouco, não fez um golaço da intermediária. A única chance corintiana foi com Carrídio, que parou em Rossi. Aos 33 minutos, Pedro escorou para Arrascaeta, que dessa vez bateu com capricho para ampliar. Quando tudo parecia controlado, Hugo Souza errou ao dar o passe. E Pedro não perdoou. 3-0 Flamengo com apenas 37 minutos de jogo. Nos acréscimos, quase a cereja do bolo. Pedro fez essa jogadaça, mas Hugo Souza salvou o que seria o 4º gol do Fla. O segundo tempo começou como o primeiro. Com apenas 2 minutos, Arrascaeta carimbou o travessão de Hugo Souza. Depois foi a vez de De La Cruz tabelar com Arrascaeta e Pedro e finalizar para mais uma defesa de Hugo. Até que aos 28 minutos, Coronado derrubou Arrascaeta dentro da área. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas foi chamado pelo VAR. A decisão foi de pênalti. Na cobrança, Pedro marcou o seu 4º gol na temporada e o 4º do Flamengo no jogo. Eu voltei bem confiante, voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. Nem mesmo a presença de Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, foi suficiente para evitar a derrota do Timão. Fim de papo, Flamengo 4. Corinthians 0. Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba na próxima quinta-feira, o Timão terá o Novo Horizontino pela frente um dia antes. Rapaz, há muito tempo que eu não vejo um atropelo tão grande, Bigode. 4-0 poderia ter sido, não é zoeira, 8-0, como o Ben já falou ontem lá no 60 segundos com o Benja no Instagram. Tava barato 8-0 ontem, mas que diferença é essa, Bigode? O Flamengo foi bem demais ou o Corinthians tinha comido uma feijoada ali no buchicho ali? Mas boa tarde primeiro. Boa tarde. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aqui em casa, uma ótima semana para nós. Mais feriado. Mas eu acho que mesmo que o Corinthians tivesse jogado o que ele poderia jogar o máximo, o auge do Corinthians, não seria suficiente para ganhar esse Flamengo, não. Ontem a gente viu um amasso no Maracanã, um atropelo do Flamengo, um jogo de um time só praticamente. A estratégia do Felipe, ela deu muito certo. E é uma coisa que eu acho interessante, porque nos últimos jogos o Flamengo não tinha sido tão dominante assim, é verdade. Mas o Flamengo nunca deixou de criar. O Flamengo peca nas finalizações. A nossa crítica aqui sempre foi em relação às finalizações. E eu acho que esse é o caminho para você estar mais perto da vitória. É você ter a bola, é você criar as oportunidades, é você controlar a maior parte dos 90 minutos. Isso em alguns momentos vinha acontecendo, mas não com tanta eficácia como foi ontem. É um jogo de almanaque. Um jogo para dar moral. E eu acho que a gente precisa, é claro, né? Tem a questão do Pedro, que voltou agora, nem parece que estava parado 7 meses. Tá forte, né? Já tem 4 gols, e são 5 jogos, e esse foi o primeiro jogo dele como titular, então é um número bem expressivo. Você tem o Everton Cebolinha, que teve lesionado, também está voltando, é bom a gente lembrar isso sempre ao torcedor, que eu já vi muita gente, não, mas o Cebolinha não vale o investimento que o Flamengo fez e tal. O Everton teve uma lesão seríssima, ele ainda está voltando, ele está retomando a forma, a questão física, então é um cara que é necessário ter uma paciência um pouco maior, vai ser muito importante para o Flamengo, mas quem eu gostaria de destacar, GV, é a dupla de volantes do Flamengo ontem, o De La Cruz e o Pulgar. O De La Cruz é uma espécie de motorzinho desse time, o De La Cruz quando está bem, o Flamengo está bem, é muito difícil o Flamengo não estar bem quando ele vai bem, e o Pulgar é talvez o equilíbrio do time. O Pulgar é um cara que cobre muito bem os espaços quando o Flamengo não tem a bola, com a bola no pé, sempre olhando para frente, sempre mapeando o espaço que ele está antes de receber a bola.
Eu tô começando a acreditar no Filipe Luís que o Pulgar é nível de Barcelona. Porque os últimos 5, 6 jogos do Pulgar é uma coisa assim, absurda. É uma coisa absurda. Ele vem se destacando muito mais do que os jogadores da frente, por exemplo. Que geralmente tem um maior destaque por conta de fazer gol, finalizar e tudo mais. A impressão que passa, eu não vou entrar nesse debate de Barcelona não, porque o cara vai falar, mas Barcelona joga com... Você vê que também Alavés, esses times também não são muito melhores que os do Brasil aqui, tirando os grandes. Mas assim, a impressão que passa, Nando, é que jogar futebol é muito fácil quando você vê o Pulgar jogando bola, cara. Ontem ele fez uma interceptação, tipo de rachão, que o cara vai dar o passe e tu dá um carrinho assim de sacanagem e corta. Só que era jogo e ele cortou, até que ele sentiu um pouquinho o adutor. Isso. E fora o controle de jogo dele, né? GV, boa tarde. Boa tarde. Tá muito bem, vai fazer exame hoje, galera de casa. Não, a gente tem uma exibição dessa no domingo. Tem que vir de Aí terno, eu tenho que vir gala. bem vestido, né? Até pra poder falar sobre isso. Eu tenho uma palavrinha pra esse Flamengo. O Pulgar é incontestável pra mim, o melhor volante do Brasil, jogando hoje no futebol brasileiro. Mais do que Richard Rios? Disparado. Bem mais. Não, a palavra é disparado. Mas o Richard Rios é bom, gente. Ele é bom, mas ele joga numa posição diferente. Ele joga um pouco mais à frente de segundo. Juntos seria maravilhoso pro Flamengo se tivesse os dois. Mas até que hoje não, porque o Dela Cruz concordo com você, está jogando muito bem. Mas, GV, eu tenho uma palavrinha pro Flamengo. Você vai gostar dessa palavra. Insaciável. Sabe por quê? Epa! Insaciável. O Flamengo não se dá por satisfeito. É uma equipe que o Flavinho foi bem quando ele diz que começou bem, em cima, fez o gol, teve oportunidade de fazer mais, mas o Corinthians acabou tendo um pouco do domínio, mudou um pouco o seu posicionamento no campo, foi mais pra cima do Flamengo, teve um lance interessante com o Carrijo, só que dentro do jogo, o Filipe Luís com seus jogadores nessa comunicação interessante que o Filipe sempre costuma falar nas coletivas, encontraram uma solução para bloquear os espaços que o Corinthians estava conseguindo ter e voltaram para o jogo novamente. O Flamengo não deu mais nenhum espaço para o Corinthians nem pensar em ter uma reação novamente. É interessante quando a gente vê o Cebolinha e o Ayrton Lucas jogando do mesmo lado e a gente acha, são jogadores que os dois vão buscar profundidade pelo lado esquerdo. Não. O Filipe Luís já conseguiu encontrar uma movimentação interessante para o Ayrton Lucas, que fez mais um bom jogo. É bom a gente falar isso desse menino também, que fez um jogo interessante. E o Pedro? Vai falar o que do Pedro? Da relação Pedro-Arrascaeta. Enfim, o Arrascaeta é um cara que vem reconquistando, né? Reconstruindo a sua melhor forma física. E o Arrascaeta, fisicamente, parece um jogador totalmente diferente do cara do ano passado. Fisicamente, você percebe que ele consegue aguentar mais as pancadas, joga mais por dentro. O Flamengo joga de uma forma muito interessante por dentro do campo. Cara, o Pedro é impressionante como ele agrega em tudo, né, ali, né? Cara, já vê, as flutuações que o Arrascaeta consegue fazer no centro do campo são incríveis. Por mais que ele pareça marcado em alguns momentos, quando a bola gira um pouco mais para o lado direito e volta, ele já está livre, ele já encontra um posicionamento interessante. O Flamengo ontem fez com que o Corinthians sentisse muito o peso do que é o Maracanã, do que é jogar no Maracanã com um time bem tecnicamente, bem fisicamente e um dia inspirado. Cara, eu vi um debate muito legal agora de manhã, a galera que tava pintando o portão lá do prédio. Os caras falando o seguinte, muita gente reclamou, porque o Flamengo realmente perdeu muito gol contra o Corinthians, o Léo Jardim foi muito bem, mas que poderia ter sido o mesmo enredo se o Léo Jardim não tivesse inspirado, ao passo que o Hugo falhou em um gol e o outro talvez uma bola defensável. Eu fiquei refletindo no caminho pra cá. Porque, assim, de fato, o Vasco teve chance, como o Corinthians teve do Carrijo, boa defesa do Rossi, mas o Flamengo teve um volume muito maior. Eu fiquei na dúvida, será que o Flamengo poderia ter dado uma goleada acachapante dessa no Vasco também? Porque o Léo fez 5 defesas. Só que, assim, se não ganha jogo. Eu achei o Flamengo mais dominante ontem. Mais dominante ontem? Achei. O Corinthians, para jogar contra o Flamengo no Maracanã, estava numa rotação um pouco abaixo. Acho que ele sentiu o golpe, igual o Juventude. Logo 1, 2, 3, falha do goleiro, que é uma das principais peças. E aí é aquele negócio que a gente acaba sendo repetitivo, né? Aí você marca um, e aí consegue marcar um quando vê o outro tá livre. É uma quantidade muito grande de jogadores de qualidade. E quando esses jogadores estão em maior número, num dia bom, aí fica quase impossível, porque o Arrascaeta fez gol, Cebolinha fez gol, Pedro fez gol, Dela Cruz esteve na frente do goleiro, Gerson esteve na frente do goleiro, Bruno Henrique esteve na frente do goleiro. É muito jogador bom para se marcar e quando muitos desses estão num dia bom, GV. Não, e o Hugo fez grandes defesas também. Ele falhou ali, deu um mole naquela bola no pé. Foi um absurdo. Mas ele fez muita defesa boa, não é só... Teve bola no travessão, teve chute por cima,
Mas o Hugo foi bem no pênalti também. Cara, o chat tá em chamas. Acho que é uma das maiores audiências do ano. Muita gente falando que o Hugo viu meu DVD, viu junto com a tia dele. Aí os anti então. Aí o Flávio Prez, não, pô, o Flamengo ganha de 4-0 do Corinthians, você quer que te abra com o jogo de sábado, que teve 12 mil pessoas no Newton Santos, que foi horroroso. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Flamengo que amassou o Corinthians ontem, domingão, no Maracanã, lotado, mais de 60 mil pessoas presentes no estádio ali, gritaram gols 4 vezes, poderiam ser até 10 vezes ali. Essa foi a realidade do clássico de ontem. Clássico esse que parece até um Vasco e Flamengo, né? O Corinthians não faz nem cócegas no Flamengo. É engraçado, né, cara? É só lapada atrás de lapada. O Corinthians é um time muito pequeno em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil. E aí está a freguesia do Clube Paulista diante do maior clube brasileiro, o rubro-negro Flamengo. E detalhe, se você ficou no vídeo até agora, dá essa moral pra gente de você estar inscrevendo aí no canal e ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo assim que nós postar aqui no YouTube. Um grande abraço para você, fortalece a gente aí, vamos que vamos!